Agradeço no nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Senhoras e senhores, preste atenção numa coisa. Jesus, ele conhece seu coração. E o tema da mensagem de hoje é: você é mais forte que o mal. Repita comigo: eu sou mais forte que o mal. Então olha para mim, presta atenção antes da gente ler. Tu és mais forte que o mal. Mas o mal, por saber disso, ele cria situações para você achar que ele é mais forte que você. Vocês estão percebendo, pastor? Isso é muito sério que Deus está mandando dizer para você. Volto a repetir: você é mais forte que o mal. E o mal sabe disso. E por ele saber disso, ele cria situações para causar tristeza em seu coração, para tirar sua energia, sua força, para você achar que ele é mais forte do que você. Mas é você que é mais forte do que ele, porque você passou para o lado de Deus. E vou logo lhe dizer: quando você escolhe o lado de Deus, se prepare, porque vai ter muita gente se levantando contra você. Até pessoas que você tem, digamos assim, uma ligação afetiva, familiar, amigável, porque você passou para o lado do Todo-Poderoso. E nem todo mundo suporta a glória de Deus que está na sua, na minha, na nossa vida. Não é qualquer um que vai aguentar o peso da glória de Deus. Não é qualquer um. O profeta Isaías, quando viu a glória de Deus, ele falou assim: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. É muito forte a glória de Deus. E você é mais forte do que o mal. Coloque isso na tua cabeça. Memoriza isso. Você é mais forte que o mal. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: você é mais forte que o mal. Amém? E eu falo para vocês: você é mais forte que o mal. Coloque isso na tua cabeça. Nesse exato momento que eu estou falando isso, está tendo uma batalha espiritual. Porque o mal está agora preocupado. Como assim o mal está preocupado? Porque Deus está me usando para dizer isso para você. O mal agora deve estar assim: o que é que eu vou fazer agora para parar ele, para parar ela? Porque ele agora já sabe que você é mais forte do que ele. Daqui a pouco você vai para a sua casa com esse pensamento. Por isso que é bom vir na casa de Deus. Tem hora que a pessoa fala assim: eu estou cansado, eu estou fraco, eu não vou. Aí o mal ganha força. E eu volto a repetir: a força que Deus lhe deu é superior à energia do mal que está querendo lhe parar. Eu digo querendo porque ele não vai desistir. Já vou lhe dizer: o mal que lhe atacou há anos atrás, ou na semana passada, ou ontem, ou até hoje, ele não vai parar de lhe atacar, ele vai continuar. Porque ele é espírito, o espírito não cansa. O carnal cansa, nós somos carnais, nós cansamos. A gente tem que dormir, a gente tem que descansar, mas o espiritual não. Então ele não vai sossegar enquanto não lhe ferir. Por isso que eu volto a dizer que você é mais forte do que o mal. Eu não quero ver você de braço cruzado ou achando que não vai vencer. Não quero não. Porque você faz parte do exército de Deus. Você é um guerreiro, é uma guerreira. Diga glória a Deus. Olha o que aconteceu. Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha para mim. Jesus, ele foi para um deserto. O que tem no deserto? Não tem nada no deserto.
a não ser a areia, o calor durante o dia e o frio durante a noite. No deserto não há muitas opções. Foi onde Jesus estava. Jesus poderia ter ido para a cidade, porque na cidade tem várias opções. Tem um lugar para dormir, uma pousada, para descansar. Tem algum lugar para poder comer, um café, um restaurante. Na cidade e no deserto. Nem água tem. Nem água tem, é só o calor de dia e o frio à noite. Não tem cama, não tem nada. Foi para lá que Jesus foi. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Todos nós vamos ter momentos de irmos para um deserto. Existem vários tipos de desertos. O deserto de Jesus foi um deserto espiritual. Ele teve uma batalha com o próprio diabo. O diabo tentou Jesus de várias formas para ver se Jesus cedia, caía e fraquejava. Mas Jesus manteve-se firme, porque lá no deserto ele se alimentava da palavra. Por isso ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou sai da boca de Deus. Então, naquele deserto espiritual, Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Existem vários tipos de deserto. Em cada deserto, você vai ter que agir a sua fé e manter-se forte, manter-se firme. Não será fácil, mas será possível. Existe um deserto espiritual, que é esse aqui que Jesus passou, e é o que nós passamos também. Qual é o deserto espiritual? É quando estamos sendo atacados por bruxaria, pragas que alguém lança, maldições que alguém roga. Isso aí é deserto espiritual. Quando alguém faz uma macumba com a foto, com o nome, com o fio de cabelo, com a rua onde você mora. Tem gente que vai na sua rua, tira uma foto do prédio ou da casa que tu mora e manda lá para o macumbeiro fazer rituais para não ter paz na tua casa. Isso aí é deserto espiritual. Você só aprende isso na igreja. E só aprende isso na igreja que lhe ensina a libertação. Então olha aí o deserto espiritual que Jesus estava passando. Por que o diabo atacou Jesus na área logo espiritual? Porque se Jesus fraquejasse na vida espiritual, ele ia fraquejar em todas as áreas da vida dele. Então o diabo escolheu logo a área principal, a espiritual. A nossa área espiritual é a nossa salvação. O mal quer que a gente perca a nossa salvação. Diga: está repreendido em nome de Jesus. Então a primeira área que o mal vai atacar é a parte espiritual, é o deserto espiritual. É querer tirar você da presença de Deus. É querer que você pare de orar, pare de buscar, pare de meditar na palavra, pare de fazer tudo que tem a ver com Deus. Isso é o deserto espiritual. Por isso é bom servir na igreja para se renovar, para se fortalecer. No final disso, Jesus venceu a tentação. Daqui a pouco eu volto a ler a palavra de Deus, mas agora vamos falar de outros desertos. Existe também o deserto financeiro, dificuldade econômica, quando as portas se fecham, quando o salário que se ganha não chega para tudo, quando a pessoa tem compromissos e ela até paga, mas fica apertada. Isso é um deserto financeiro. Mas Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Ele pode trazer à existência o que não existe e abrir portas para lhe prosperar. Por isso tem o Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o deserto financeiro. Existe também o deserto da família. É quando no meio da família existem problemas. É depressão, é briga, é confusão,
é dificuldade, desentendimento. Olha só os desertos que tem na família. Vários desertos. Se eu for dar exemplos aqui, a reunião nunca mais acaba. Desertos na família. Temos que orar a Deus para entrar na casa. Por isso que Deus, Ele quer que a gente entregue a nossa casa nas mãos dEle. Não tem aquele louvor? Entra na minha casa, entra na minha vida. Diga glória a Deus. Então existe o deserto familiar. Existe também o deserto sentimental. É aqueles momentos de crise no casamento, no namoro, no noivado, ou a pessoa está só. Ou seja, é um deserto sentimental, que a pessoa primeiro vai precisar ter uma relação com Deus, e Deus depois vai abençoar ela numa relação com alguém. É um deserto sentimental. Existe também um deserto na saúde, quando a nossa saúde fica debilitada, e a gente precisa do Senhor para nos dar força, nos dar energia para a gente sobreviver à doença, à enfermidade ou algum problema orgânico. Quem está percebendo a mensagem de hoje? Então, olha os desertos que existem na vida do ser humano. Vários desertos. Com certeza todo mundo aqui já passou ou passa por cada deserto que eu falei aqui. E cada um desses traz para você uma lição, um aprendizado. Sabe qual é o nosso aprendizado nisso tudo? É que tudo passa, igreja. Esse é o aprendizado. Tudo vai passar. O pior momento que você está passando agora também, vai passar. Ele chegou, ele também vai ter que ir. Chegou, mas não é para ficar não, que eu não quero que chegue problema para ficar. Ele pode chegar, mas é para sair, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E eu vou lhe fazer uma pergunta, responda dentro de si. Falei de vários desertos aqui. Qual é o deserto que você está enfrentando? Não diga nada não, que ninguém tem que saber da tua vida, só Deus. Talvez está passando por um deserto financeiro, familiar, na saúde, sentimental, espiritual. Qual é o deserto que a senhora e o senhor está atravessando? Mas eu tenho uma palavra de consolo para dar para você. Embora você está nesse deserto, mas quem está ali acompanhando é o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Por isso eu vou ler novamente aqui o versículo 1. Mateus 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito para onde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então olha para mim, Jesus, ele até foi para o deserto, mas quem levou ele foi o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo muitas das vezes nos leva para o deserto para nos ensinar uma lição? Para nos ensinar que a gente precisa verdadeiramente da presença de Deus se a gente quer vencer. O Espírito Santo muitas vezes nos leva para o deserto para nos capacitar para sermos pessoas melhores. Não piores, porém melhores. Muitas das vezes ele nos leva para o deserto para a gente perceber que a nossa capacidade não é suficiente para resolver situações. Quantas vezes eu falo por mim, eu tentei resolver coisas com a minha cabeça e eu não consegui, não deu certo. Usei argumento, tentei falar, não adiantou. Aí, Jesus entrou em ação e conseguiu e me ajudou. Com você a mesma coisa. Quantos de vocês já tentaram resolver várias coisas sozinhos e não conseguiram? Mas você chamou Jesus para entrar na sua causa e Ele lhe socorreu, lhe abençoou. Diga glória a Deus. É nos desertos da vida que a gente precisa da presença de Deus para nos ajudar. E se você está passando por algum deserto, tenha calma.
Coloque nas mãos do Senhor, porque Ele vai sim lhe socorrer. Diga glória a Deus. Aí diz mais aqui, ó, o versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então olha para mim, observe que o diabo, quando falou se és filho de Deus, o diabo lançou aí o deserto da dúvida. Se és filho, Jesus não era se és filho, Jesus era e é o Filho de Deus. Mas o mal tentou lançar uma dúvida, porque você sabe que a dúvida, ela não pertence a Deus. O que pertence a Deus é a nossa confiança, é a nossa fé. Deus nos dá a palavra dele como credibilidade, para a gente confiar na promessa dele. Então, quando o mal se aproximou, quando viu que Jesus tinha fome, e o mal se aproximou, foi para tentar colocar dúvidas em Jesus. E hoje em dia, qual é a dúvida da pessoa? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou sair dessa situação? Será que eu vou prosperar nesse projeto? Será que eu vou alcançar a vitória que eu preciso? Será que as coisas irão mudar na minha vida? Ou seja, começa a vir muito será. E a pessoa precisa realmente do Espírito de Deus para iluminar a mente dela. Então, igreja, Deus está contigo nesse deserto que você está passando. Há um deserto que muita gente enfrenta, é o deserto da espera. Você que está esperando algo bom para a sua vida, mas ainda não chegou. Isso também é um deserto. Ó, pastor, eu estou à espera de uma grande bênção, está tudo bem comigo, mas eu estou à espera. Você está no deserto da espera. Aguenta firme. O Espírito Santo está lhe acompanhando, está segurando na sua mão e está dizendo: minha filha, meu filho, você está no deserto da espera, eu também estou contigo e eu vou te abençoar. Diga glória a Deus. Amém? Aí continuando, versículo 4: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha para mim, igreja, existe um deserto chamado deserto da solidão. Todo mundo já passou por ele, ou alguns estão a passar. Cuidado, esse deserto é o mais perigoso, porque esse deserto há um demônio que se aproxima para induzir a pessoa a tirar a própria vida. Isso é muito grave. Você vê que o diabo, ele sugeriu: olha, já que você é filho de Deus, então atira-te daqui abaixo. O que é se jogar de uma altura para baixo? É um suicídio, ou não? Quando alguém fala, vai lá em cima e se joga, está sugerindo o quê? Para tirar a própria vida. E o diabo não está nem aí se você é obreiro, pastor, apóstolo, papa, membro, não interessa. Ele sugere. O profeta Elias, ele pediu a morte devido ao deserto que ele estava passando. Uma mulher chamada Jezabel, ela deu ordem para o exército procurar Elias aonde ele estivesse, e assim que o encontrasse, era para arrancar a cabeça dele. Pensa comigo, imagina a polícia de Portugal toda procurando você para arrancar a tua cabeça. Você ia estar feliz da vida ou ia estar preocupado? Elias era um homem de fé, mas chegou a hora do deserto dele. Eu sou homem de fé,
Mas eu estou passando também por desertos. Você é a mesma coisa. Olha só. O deserto não está preocupado se a gente é pastor, se é membro. Não interessa, ele vem. E quando chegar, a gente tem que estar apegado mesmo a Deus. Então o pior deserto é esse aí, ó, o suicídio. O diabo coloca isso na cabeça da pessoa. Olha, toma os remédios todos, corta os pulsos, pega uma corda e se enforca, dá um tiro na cabeça, se lança no comboio, se joga no mar, no rio. Cuidado, igreja. O diabo não brinca. Você também não pode brincar. A coisa é séria. Todo mundo que se suicida, pode reparar, é sempre sozinho, não tem ninguém com ele. É sempre só. Quando a pessoa vai ver, já foi. Ninguém suicida em público. Olha, reúne a família aí. Olha, é agora que eu vou acabar comigo. Ninguém faz isso não. É tudo em oculto, porque o diabo é oculto, é escondido, desgraçado. Então, se você estiver sozinha ou sozinho em casa, ou aonde for, e vier essas ideias malignas, repreenda em nome de Jesus. Cuidado. Ah, eu estou sofrendo muito, vou tirar a vida. Vai ser pior depois. Se você diz que está sofrendo, se tirar a vida vai ser pior depois. Porque você vai ver um real mundo espiritual do outro lado. Quando querer voltar, já foi, você tirou a vida, perdeu a bênção. Cuidado, igreja. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Deus está falando com alguém aqui que tentou algo, não sei da sua vida, mas Deus está falando. E se Deus está falando, Deus está te libertando desse mal em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Os desertos existem, mas Deus também existe. Diga glória a Deus. Aí para concluir, diz aqui, ó, o versículo 7. Respondeu Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. É o que vai acontecer também. Vai vir uns anjos de Deus para te servir, para te ajudar, para te fortalecer, para te consolar, e o Espírito Santo para te dar a vitória que você precisa na sua vida. Então preste atenção, os desertos estão aí, mas nós estamos de pé para encarar esses desertos. Diga glória a Deus. Olha, igreja, se eu fosse olhar para os desertos que eu já passei e passo, eu desistia de pregar, eu parava de pregar, eu parava. Porque muitos olham assim: o pastor está pregando muito bem. É porque é o Espírito Santo que dá força, que sustenta. Quantas vezes já subi aqui todo quebrado e você nem reparou? Sabe por quê? É o deserto, faz parte. E não sou só eu não, vários servos de Deus, vocês também. Quantas vezes você já veio para a reunião toda quebrada também, todo quebrado, triste, é ou não é? Passando pelo deserto, falando: Deus usa o pastor para falar comigo, e tu nem sabia que o pastor também estava quebrado. Olha só, olha que situação. Ó, Deus usa o pastor para falar comigo, porque eu estou toda quebrada, estou quebrado. Aí Deus falava: olha, mas o meu servo também está quebrado. E quem eu vou usar para falar com ele? Deus me usa para falar contigo. E quem Deus usa para falar comigo? Está vendo, igreja? Ninguém, igreja. É o deserto. Está vendo aí? Mas eu louvo a Deus, porque é uma missão que Ele me deu, e eu vou até o fim. E você é a mesma coisa. Repita comigo: não importa o deserto, eu vou até o fim.
Diga glória a Deus, igreja. Lembra que eu falei no início, igreja? Que o mal, ele sabe que você é mais forte do que ele, mas ele vai usar situações para você achar que ele é mais forte que você. Olha só, Deus me deu essa direção para pregar isso hoje para você. Podemos estar quebrados, mas não destruídos. Amém? Podemos estar enfraquecidos, mas estaremos de pé para glorificar o nosso Deus. Podemos estar passando dificuldade, mas Deus sempre terá uma porta para abrir para cada um de nós. Diga assim seja. Podemos hoje estar chorando, mas amanhã as lágrimas vão se converter em alegrias. Diga glória a Deus, porque tudo passa nessa vida, e a palavra de Deus vai ficar sempre no nosso coração. Diga louvado seja Deus. Quem entendeu a palavra do Senhor? Amém? Então, para concluir, você é mais forte que o mal. Você que está nos assistindo, você é mais forte que o mal. Diga glória a Deus. Quem toma posse dessa palavra? Amém? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus.